Bem-vindos ao canal Nigiri Sekai, tudo bem com vocês? Neste vídeo falaremos sobre a importância da saga de East Blue para você que é fã de One Piece, e eu vou fazer você se tornar fã de One Piece, sabe por quê? Porque é um dos melhores animes de todos os tempos. Se inscreva, curta o nosso canal, deixa aí nos comentários se você é do time Naruto ou se você é do time One Piece. Vamos lá! A saga de East Blue muitas vezes é esquecida e deixada de lado, né? Porque você começa a assistir ali o anime, já vem um monte de acontecimento e várias outras cenas icônicas, né? Quem não se lembra do Luffy sendo salvo, né, pelo Shanks, daquele monstro marinho lá, né? O Shanks acaba perdendo o braço ali para salvar o Luffy, né? E o sonho do Luffy dali em se tornar um pirata e recebendo do próprio Shanks o chapéu de palha, né? Aquilo que futuramente vai ser o símbolo dos Mugiwaras e o seu reconhecimento, né? O chapéu acaba se tornando um ícone, né? E esse chapéu pertenceu a um outro pirata super famoso ali que vai ser explorado futuramente. Começando pelo legado do famoso pirata, o Gold Roger. Nesse arco, a gente conhece um pouco sobre o precursor, né, da Era dos Piratas, é falado um pouco sobre ele, é apresentado, né, quem era aquele pirata famoso que deixou para o mundo One Piece, né, falando que, olha, quem quiser ir atrás do meu tesouro, ele existe, então vai lá e procura, porque o negócio é bom. Só relembrando, deixando bem claro que foi o Roger que deu início à grande Era dos Piratas. Luffy e a Gomu Gomu no Mi. O Shanks está transportando essa fruta e o Luffy vai lá, né, como uma criança muito curiosa, e acaba comendo essa fruta e adquirindo, né, os poderes da fruta da borracha. Ele se torna o piratinha que estica. E aí, né, mesmo impossibilitado de nadar, ele quer ter o sonho ainda de se tornar um grande pirata, se tornar o rei dos piratas, e ele dá início então a procurar, né, a sua tripulação, chamar os outros para serem parte do bando dele. A Gomu Gomu no Mi, você vai, primeira vez que você está assistindo One Piece, você vai falar, nossa, é o pirata que estica, é o pirata que vira borracha, que coisa mais tosca é essa? Mas tenha em mente que essa fruta, o Shanks estava com ela por um motivo que vai ser explicado lá futuramente. Então tenha paciência, termine East Blue, termine as outras sagas que vai ser aprofundado esse assunto. Não menospreze a fruta da borracha, beleza? Luffy conhecendo Kobe. Quem diria que o Kobe, aquele pirralho de cabelo rosa, medroso, iria se tornar um super amigo ali do Luffy, né? Apesar de terem ideologias diferentes, né? Eles quererem coisas opostas, mas ele se mostra uma pessoa que tem muito respeito pelo Luffy, né? Apesar dessa divergência, e acaba se tornando um super amigo. Já nos primeiros episódios, né, de One Piece, é mostrado o Luffy dentro de um barril, não é explicado por que ele estava lá, como ele foi parar ali, mas importante que ele apareceu pro Kobe e aí começou a amizade dos dois. E ele cai no navio de uma grande pirata ali, né? Não é uma grande pirata, mas cá entre nós não é uma grande pirata, mas ela achava que ela era uma grande pirata, então com aquela cena em preto. Bem isso, porque ela era um lixo, né? E aí o Luffy, né, depois de aparecer nesse barril dentro do navio da Álvida, o Kobe acaba protegendo ele, né, ajudando a escapar daquela situação toda. Então lá na frente vai ser mostrado novamente o Kobe, como ele cresceu, né, inclusive os outros personagens, mas como, apesar, né, das ideologias diferentes, eles ainda são amigos. O Zoro entrando para o bando e a sua promessa de nunca mais perder. É nessa parte que entra o meu personagem favorito de One Piece até agora, e acho que eu não vou mudar, que eu ainda não terminei todos os episódios que já foram lançados, mas eu acho que ele nunca vai me decepcionar. Escrevam aí se eu estiver errada, sem me dar spoilers, por favor, tá? Então, o Zoro, ele é como se fosse um braço direito do Luffy, né? Ele se torna um braço direito e ele assume a responsabilidade quando o Luffy tá ausente, né? E quando tudo dá errado. E o Zoro é mostrado, né? Uma das primeiras cenas, ele tá lá amarrado, preso pela marinha. E o Luffy chega pra ele no meio de todo mundo e fala, ó, eu vou ajudar você a sair daí, né? Eu devolvo, consigo pegar as suas espadas de volta se você entrar pra minha tripulação. E aí o Zoro fala, parece que esse pirralho aí vai conseguir me salvar.
E é isso que acontece, e ele se torna ali um fiel escudeiro e tudo mais, parceiro, companheiro e tudo mais do Luffy, porque ele realmente é uma pessoa muito boa. Pra você que gosta de assistir rap dos animes, eu gosto muito, tá? Uma vez eu assisti o rap do Zoro e eu tomei um spoiler que não foi nada legal, então terminem East Blue, terminem outras sagas pra vocês começarem a ver os raps dos personagens, porque mostra muita coisa. E vai mostrar o Mihawk, que eu vou falar dele daqui a alguns tópicos. A partir daí, o Luffy vai com o Zoro para Orange Town e ele acaba salvando a cidade dos piratas do Bug. No começo, quando o Bug é apresentado, você não vai gostar muito dele, você vai achar ele um palhaço tosco, que quer ser o rei dos piratas, mas ele não é nada disso. Eu acho ele muito engraçado. Lá na frente, em Impel Down, na Guerra dos Maiorais, vocês vão começar a gostar mais do Bug. Mas enfim, o Bug é um palhaço que comeu a fruta Barabara no Mi, a fruta da separação. E lá em Orange Town, ele acaba entrando em conflito ali com o Luffy, né? Como sempre, o Luffy acaba brigando com todo mundo, mas é por uma boa causa. E é nesse trecho que é apresentada a Nami, a Gatuna. E ela fala, olha, esses dois eles têm potencial. Vou usar a força deles pra me dar bem. Me corrijam se eu estiver errada, mas difícil. Eu ainda não consigo gostar 100% da Nami, justamente por esse lado mais gatuno, aproveitador dela. Então, escrevam aí o que vocês acham dela. E aí ela resolve formar uma aliança temporária com o Luffy, com o Zoro. O Sop e o primeiro barco da tripulação dos Mugiwaras, o Going Merry. Nesse arco é contada a história ali do Sop, que ele é filho do Yasop, que é o atirador dos Piratas do Ruivo, né? Você já vai saber de quem eu tô falando, né? De quem é o Ruivo. Mais conhecido como mentiroso pelos residentes da vila e às vezes até um pouco medroso. Um pouco não, acho que 95% do tempo ele é medroso. E 100% do tempo ele é mentiroso. Brincadeira. Mas ele é conhecido por mentir e é explicado por que ele mente tanto, tá? Isso já vou falar pra vocês. Ele enfrenta a ameaça dos Black Cats, que são os piratas do Capitão Kuro. E esse Capitão Kuro, na verdade, ele é uma pessoa que nessa parte ainda não se mostra como um capitão. Ele é alguém ali próximo da Kaia, que é uma super amiga ali do Usopp. E depois se descobre que ele realmente é um pirata e ele tá atrás de dominar, pegar toda a mansão ali, dinheiro e ser o dono daquela vila. E aí o Luffy, o Zoro, eles prestam sua assistência pro Usopp. Até a Nami, ela dá uma ajudada ali, mas ela tem o motivo dela, né, maior por trás, que é sempre o tesouro, né? Mas eles conseguem ajudar o Usopp. E aí, como recompensa pelos Mugiwaras ajudarem, né, a livrar a vila, né, dos piratas, o Merry, que é uma espécie de mordomo e cuidador ali da Kaia. A Kaia é uma pessoa muito rica, né? Os pais dela deixaram uma herança para ela. Ela até tem o sonho de se tornar médica, mas não vou entrar em detalhes. E ela decide, junto com o Merry, dar um barco para que o Luffy, né, saia daquele barquinho miserável e passe a navegar de fato como um pirata. E é apresentado o nosso primeiro barco, queridíssimo, maravilhoso, Going Merry, Sanji e o barco Baratie. Nesse arco é explorada toda a história do Sanji, mostra ele pequenininho, um pouco do passado dele, como ele quis se tornar um cozinheiro e qual é o sonho dele. Ele foi criado, praticamente assim dizendo, pelo Zeff, que antigamente era um pirata, o Zeff Perna Vermelha, né? E ele deixou de ser pirata para abrir um restaurante, que é o barco-restaurante, o Baratie. Então, o Sanji cresce junto com ele e com os outros antes piratas e agora funcionários ali do restaurante do Zeff, né, do Baratie. E ele cresce com essa gana assim, de ser o maior cozinheiro de todos. E o sonho dele é conhecer o All Blue, né, que é um mar onde todos os mares se encontram e todos os peixes, inimagináveis peixes que ninguém nunca viu na vida, mas que tem alguma lenda ali,
mora nesse All Blue. Então realmente é um lugar muito idealizado pelo Sanji, um lugar que ele quer muito conhecer, porque realmente, né, você pensar que existe um lugar e tem pessoas que afirmam que aquele lugar realmente existe, atiça mais ainda a sua curiosidade de conhecer. Então, o Sanji ele entra para a tripulação do Chapéu de Palha depois de, com a ajuda do Luffy, né, dos outros tripulantes, derrotarem o Don Krieg. E esse Don Krieg era um pirata que foi lá querer ter o restaurante para ele, né, tomar o Baratie para ele. Então, o Luffy resolve ajudar o Sanji com a mesma narrativa de que se eu te ajudar, você entra para minha tripulação. E aí, dito e feito, o Zoro versus o Mihawk. É nesse trecho aí de Baratie que o Zoro tem o seu primeiro contato com o Mihawk, Olhos de Gavião, que é o maior espadachim, né, daquela época, o lendário espadachim. O Zoro, como todo bom lutador, resolve desafiar o Mihawk, mas ele acaba tomando, desculpa a expressão, ele toma uma surra aí do Mihawk. Mas o Zoro, eu tenho uma queda por ele, ele fala nunca mais, ele faz a promessa de nunca mais perder. Nami, a gata ladra navegadora, e a saga de Arlong Park, com a personalidade ácida e interesseira, ela é apresentada novamente para nós. Depois que você descobre que a Nami ela foi escravizada, que ela tem todo um passado cruel ali, né, pelos piratas de Arlong Park, você começa a ter mais empatia por ela e começa a entender mais as atitudes que ela tem e as atitudes que ela já tomou. Você consegue perceber por que ela faz aquilo. Então você começa a perdoar e relevar algumas coisas que ela faz. Mas ela ainda não me desce. A Nami, ela faz um pedido para o Luffy, porque até então ela estava meio que traindo o Chapéu de Palha, né? Então ela fala pro Luffy, Luffy, me ajuda. É uma cena icônica, uma cena clássica do anime, principalmente dessa saga, porque o Luffy vai lá, tira o Chapéu de Palha, e a gente sabe da importância que tem esse chapéu pro Luffy, põe na cabeça da Nami e fala pra ela, ó, fica tranquila que agora eu vou resolver essa parada aí. Então ele vai, né, luta com o Arlong, o Zoro luta com outros personagens, o Sanji, o Sop luta mais ou menos, né, mais foge do que luta, mas todo mundo tá lá pra salvar a ilha dos piratas de Arlong, e para ajudar a Nami de acordo com todo aquele passado que ela teve, né? E foi realmente muito triste. O clímax dessa saga é realmente essa luta do Luffy contra os piratas de Arlong. Loguetown, que é a cidade onde nasceu e onde foi executado o famoso pirata lendário Gold Roger. Nesse trecho da saga, o Luffy já aparece com a sua primeira recompensa, que são 30 milhões de berries, então ele já é um pirata procurado. Outros personagens também aparecem, aparece o Smoker. No primeiro momento você vai achar que ele é forte, mas ele é um saco de pancadas. Lá na frente você vai entender o que eu tô falando. E aparece também uma coisa muito sutil ali sobre o Dragon. Então é bem sutil ali, mas é um personagem de extrema importância para a saga. Lá na frente também você vai descobrir quem ele é, porque ele estava lá. Acompanhando o Smoker tá Tashig, e ela também é uma oficial da Marinha. E ela é uma pessoa muito parecida com uma outra pessoa especial para o Zoro. Você vai saber de quem eu tô falando, você que já assistiu. E o Zoro, quando vê a Tashig no primeiro momento, ele fica meio confuso ali. E eles acabam se encontrando várias vezes nessa parte do anime. Uma das vezes em que eles se encontram é numa loja de espadas, né, de artefatos ali de luta, onde o Zoro tá indo procurar uma espada melhor para ele. E é lá que ele ganha, digamos assim, uma espada amaldiçoada. Na verdade, ele é enganado pelo dono da loja e acaba adquirindo uma espada bem forte, mas amaldiçoada. Nesse arco também de Loguetown, um outro personagem que volta é o Bug. Ele tá atrás do Luffy, ele quer vingança, né? Porque ele foi derrotado lá atrás. E ele quer a cabeça do Luffy. Então ele consegue realmente prender, né? Coloca o Luffy naquela plataforma de execução. É onde o Roger foi executado, né? Rola todo aquele flashback lá da execução do Roger, as coisas que ele falou. Mas o Luffy é salvo
por um incidente ou acidente, ou acho que foi uma coisa bem proposital. E se vocês lembram da Álvida lá do comecinho do anime, ela vai aparecer agora de novo, mas ela aparece diferente. E finalmente a entrada dos Mugiwaras na Grand Line. Esse é o último trecho da saga de East Blue e é quando tem aquela outra cena icônica dos tripulantes colocarem seus pés sobre um barril ali, né, no barco, falando quais são os seus sonhos, e a partir daí eles vão, né, em busca, eles conseguem atravessar a Grand Line e novas aventuras estão por vir. E aí, gostou do nosso review da saga de East Blue? Os fatos mais importantes que marcam essa saga? Se a gente esqueceu de algum, escreve aí nos comentários. Se você tem alguma cena preferida nessa saga, se você não gosta dessa saga, prefere assistir ela resumida. Inclusive, tem um filme de East Blue, tem 2 horas ali mais ou menos, que resume toda essa saga. Então, se você esqueceu de alguma coisa, assista esse filme, você vai lembrar de tudo rapidinho, não precisa assistir todos os episódios. Beleza? Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo aí com os fãs de One Piece. Curta, se inscreva, compartilhe, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau!